Olá, hoje nós vamos falar sobre o uso das redes sociais, de como as pessoas estão interagindo com as plataformas, sobretudo as digitais, a partir de um exemplo, como jornalista, da Folha de São Paulo, o jornal talvez de maior ou entre os maiores de circulação, com certeza, no Brasil, que decidiu agora, recentemente, deixar de publicar suas notícias na plataforma do Facebook. Nós convidamos o jornalista Gustavo Canto para conversar conosco, ele é um especialista, gosta dessa área, está interagindo o tempo todo com esses conteúdos, vai contribuir conosco na nossa missão pública aqui de conversar com você sobre esses conteúdos e quem sabe também colaborar para que você entenda um pouco esse ambiente das redes sociais, o ambiente digital. Gustavo, obrigado por atender o nosso convite aqui. Pô, eu que agradeço a oportunidade, muito legal. Nós nos formamos na década de 90, ainda sob o ambiente analógico. E para falar das redações, para a gente falar um pouquinho de nós antes de falar dos outros, ia pedir uma avaliação inicial sua do nosso bate-papo aqui sobre essa convergência de como nas redações, aqui usando até como autocobaia desse nosso bate-papo, que no veículo impresso, por exemplo, a gente conversava fora do ar, a maior parte dos veículos impressos ainda não conseguiram se adaptar com aquilo que, do ponto de vista de consumo do dia a dia, salvo engano, a gente já usa em larga escala, mas Exatamente. como linguagem, é isso mesmo? Eu acho que sim, eu acho que esse foi o grande desafio, tem sido o grande desafio ao longo dos anos, e muitos veículos, não só no Brasil, no mundo todo, têm enfrentado essa questão da adaptação. E é curioso, como você diz, a maioria das pessoas já faz uso do celular durante todo o dia, basicamente, consome informação no celular e nos tablets e desktops, mas muito mais no celular. E os veículos de comunicação ainda não fizeram totalmente uma adaptação, não se adaptaram totalmente a esse tipo de canal, né? Tem se adaptado, é claro, buscam adaptação, mas não, ainda eu acho que falta alguma coisa, porque com certeza a linguagem é diferente, a maneira, o timing é diferente, o timing é totalmente diferente do impresso. Eu acho que é isso que é diferente quando a gente fala do digital e do impresso, né? A gente se usando como cobaia, de novo se usando como exemplo aqui, a gente fazia uma matéria, saía para fazer uma matéria, você tem todo o tempo de produzir essa matéria para ser publicada no outro dia. O leitor, naquele momento, nos anos 90, até os anos 90, ele estava acostumado com isso. Ele sabia que se ele quisesse uma informação mais completa, se ele quisesse a informação rapidíssima, ele ia estar ouvindo rádio. Ele ouvia o rádio, ele sabia algo que aconteceu. Na televisão ele ia ver um pouquinho mais aprofundado aquilo, mas ele sabia que no dia seguinte, no jornal, ele ia encontrar aquilo de uma maneira muito amplamente explicada para ele, que era a função que o jornal fazia. Muito bem, aliás, faz até hoje. Hoje em dia, esse leitor, a pessoa que consome a notícia, ela também tem a internet para ter essa velocidade. Então, assim, além do rádio, além da TV, ela tem a internet fazendo uma atualização momentânea daquela notícia, dando toda essa complexidade, né, que a notícia tem, ela vai ampliando, de repente você vê uma notinha, pô, aconteceu tal coisa, depois daqui 10 minutos essa notinha foi aumentada, daqui meia hora essa notícia foi aumentada, em 2 horas você tem uma matéria completa sobre aquilo, com links, com imagens, com fotos, com todas as informações que você tem sobre aquilo. Então, como é que fica o impresso diante disso? Quer dizer, ou tenta concorrer com as mesmas armas, ou começa a perder leitor, né? E eu acho que, na verdade, os veículos eles estão buscando correr atrás disso. Mas é preciso usar a mesma tecnologia. Eu acho que o grande desafio é a adaptação, eu acho que o grande risco é esse jeitinho. É você não deixar de fazer aquilo que você faz, você querer fazer um pouquinho digital para dar a impressão que você está fazendo digital. Eu pensei assim como por estar no meio, estar nos dois ambientes, no digital, na televisão, na plataforma das redes sociais também e no veículo impresso, a minha formação inicial começou no veículo impresso, se um caminho inicial seria de pensar o que a gente tem como pesquisa, apuração da notícia, já quando vai para a rua, do ponto de vista da estratégia de comunicação. Com certeza. Bom, como é que eu vou compartimentar isso? Eu tenho que pensar numa estratégia de comunicação de compartimento? Exatamente, é o que deveria ser feito. Vamos imaginar, e alguns veículos fazem isso bem. Você vai para a rua, você já deveria pensar, o repórter já deveria pensar. Eu vou produzir um texto sobre isso que está acontecendo. A imagem já está sendo produzida, mas eu também vou produzir um vídeo sobre o que está acontecendo. O que é imediato e factual? Agora, o que é imediato? Exatamente. Eu já vou pegar esse vídeo, já está pronto, eu vou sair, já vou fazer um vídeo agora. Faço o vídeo.
coleto informações para produzir meu texto. Talvez faça um áudio, faça um podcast, grave um áudio para que isso também vá ser utilizado. Mas já pensando tudo, o ideal seria isso. Esse é o modelo que atinge o maior número de canais pode ser ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo se complementa. Né? Isso eu posso, aí entra um pouquinho no que a gente está falando aqui, mas eu vou pegar outro exemplo do jornalismo a partir da nossa própria provocação inicial. Eu te convidei para falar aqui sobre a estratégia da Folha de São Paulo, a princípio, dentro da nossa temática, de não mais colocar informações no Facebook. Isso foi o imediato lá na rede online. Nós estamos aqui debatendo o conteúdo e conversando sobre os conteúdos. Quer dizer, tem uma notícia dentro da outra, evidentemente, aqui como exemplo mais raso que seja. Sim. A partir disso, eu vou colocar a provocação da Folha de São Paulo, então. O que você pensa sobre essa questão da estratégia? Vou tentar compartilhar com o leigo que está do lado de lá. Bom, eu tenho um site, eu tenho uma marca forte chamada Folha. Eu não vou colocar no Facebook por quê? O que me parece, a Folha pretende conduzir a sua audiência ou priorizar a audiência no próprio site. E a razão disso me parece financeira. Vou monetizar e convergir lá. No meu site eu consigo monetizar, no Facebook eu não consigo monetizar. Isso está claro. Ok. Não consigo monetizar. Então, inclusive, o que mais me incomodou na notícia da Folha foi a falta de clareza nesse sentido. Você dizer que é porque o Facebook está mudando as regras e tem questão de fake news e agora então vai priorizar, vai dar mais espaço às fake news, na verdade é meio que encobrir um pouco a razão real disso. Seria mais honesto dizer assim, nós queremos monetizar no nosso site, talvez nenhum veículo vai dizer isso, mas o fato que nós sabemos é que os veículos de comunicação, eles com essa transição para o digital, eles perderam muito recurso. Né? Eles não conseguem, o dinheiro que vinha da publicidade no físico, no impresso, não vem no digital na mesma proporção. Vem, é possível que venha, mas houve uma distribuição. Mas não na mesma proporção. Então, o grande desafio é como monetizar no digital. E eu penso que a Folha pretende agora monetizar a partir do seu site. Quer dizer, conduzindo o tráfego para o seu site, olha que curioso, conduzindo o tráfego para o seu site, quer dizer, tendo mais leitores ali, ela consegue tanto vender a publicidade no próprio site, quanto também vender conteúdo pago, né? Criar uma área de conteúdos especiais que o leitor, se estiver interessado, ele vai pagar por aquilo, vai fazer uma assinatura digital e vai ter conteúdo que não tem no impresso. Esse é o modelo que existe, é um modelo que se usa lá fora, é um modelo que está dando muito certo no New York Times. Tem alguns dados muito interessantes do New York Times da última semana. Legal. Se eu produzo notícias e isso tem um custo do ponto de vista das relações de mercado, é uma estratégia natural do ponto de vista comercial eu hospedar num único site, até para dizer para o meu investidor, olha, a minha marca e o meu site são fortes, é bom você colocar aqui. Com certeza, não tem nada errado nisso. Na verdade, essa seria a melhor coisa, você ter um site forte, o seu próprio site, que é o lugar onde você coloca o seu conteúdo. Isso vale para as empresas de comunicação, para as empresas comuns e para as pessoas. É por isso que se fala muito de blog hoje em dia. Por que você vai produzir um conteúdo, você vai escrever um texto e vai colocar numa outra plataforma na qual você não tem um controle total sobre ele? É melhor você colocar no seu próprio blog, no seu próprio site, você cria um espaço que é seu e que você pode, no caso das empresas, monetizar. Agora, você precisa gerar tráfego para esse blog, para esse site. As pessoas precisam ir até lá. Né? No caso dos veículos de comunicação, dos veículos de notícias, é claro, as pessoas vão se interessar pelo que você está publicando porque são notícias. Agora, ela tem uma opção, ela tem várias opções para escolher. Por que ela vai escolher o seu conteúdo? E as redes sociais, elas fazem um trabalho muito bom de encaminhar as pessoas para os sites. Nesse sentido, eu não entendo a saída da Folha do Facebook. Porque, querendo ou não, ele é o jornal brasileiro que tem mais seguidores, 5.900.000. Ela podia compartimentar a estratégia, então, também. Alguma coisinha eu vou pôr aqui. Alguma. Como isca, porque eu vou usar essa estratégia. É para isso que serve a rede social. Você usa ela de isca para jogar para o seu site. Porque você não vai, efetivamente, você não vai monetizar na rede social esse tipo de conteúdo. Certo. Então mas você usa aquele tráfego
Porque para mandar para o seu site. Porque uma coisa que você não pode descartar, isso que eu não entendi, critiquei semana passada, é o fato de que existem 2 bilhões de pessoas no Facebook no mundo todo. 130 milhões no Brasil. A Folha tem 5 milhões e 900 mil. É o jornal brasileiro que tem maior presença no Facebook. Que jornal pode? Você pode. Que empresa pode se dar o luxo de dizer, olha, não quero fornecer conteúdo para os meus milhões de leitores que estão aqui. Eu decidi agora que eu não vou fornecer conteúdo porque eu quero que eles vão até lá no meu site. Olha, não era mais fácil você comunicar esses 5 milhões ali dentro? Que ali o seu site está muito legal, está muito especial, porque tem muito conteúdo melhor e o tempo todo mandar esse tráfego para lá. Então, assim, de certo modo também existe aí talvez uma postura política aí, né, de dizer, não, eu vou... Talvez seja interessante dizer assim, não, eu não vou fazer parte desse esquema aqui. Você citou o New York Times, para contribuir também para quem não conhece, o que está acontecendo lá fora com eles? Como eles estão lidando com isso? No Brasil, eu sempre digo que o Brasil ele tem a sorte de poder olhar para a Europa, olhar para os Estados Unidos, olhar para alguns mercados mais evoluídos, até algumas economias, as economias mais evoluídas também, onde a população tem mais acesso à tecnologia. Então a gente vê os avanços digitais acontecerem antes lá e pode tentar prever, tentar imaginar o que pode acontecer aqui no Brasil. Eu achei curioso que no mesma semana em que a Folha falou sobre a saída do Facebook, no final da semana o New York Times divulgou os números do último trimestre de 2017. E eles tiveram um aumento de 157 mil assinantes no digital. Hoje eles têm 2 milhões e 600 mil assinantes no digital. Em 2015 eles tinham 1 milhão. Assinantes, o cara que paga para poder acessar o site. O cara que paga para acessar o digital. Okay. Então eles tiveram um aumento de 157 mil, hoje eles têm 2 milhões e 600 mil. Mas o que interessa isso? A publicidade no digital tem aumentado. Eles tiveram um aumento, né? Eles divulgaram todos os números na semana passada, tiveram um aumento de 14% da publicidade no digital e tiveram uma queda de 14% de publicidade no impresso. Então assim, eles estão vendo crescer o número de assinantes no digital, crescer a publicidade no digital e estão conseguindo criar uma plataforma digital, fazer do site deles uma plataforma digital que seja tão rentável quanto o papel. Tanto que o CEO da empresa, ele diz que ele imagina que que o jornal impresso vai durar mais uns 10 anos. O New York Times deva durar uns 10 anos ainda, imprimindo o papel. Mas que a empresa está fazendo a transição para o digital. Que não há outro caminho. Sim, quer dizer, então veja como não é uma questão de opção. Sim. É uma postura muito clara. Ele divulgou isso, o jornal divulgou essa notícia, depois ele foi à TV fazer entrevistas e tal. Não existe debate sobre vai morrer ou não vai morrer. Não existe o ou não vai. Vai. É uma questão de tempo. Mas o formato, não é o jornalismo. Não é o jornalismo. Parecia tão óbvio. Essa foi outra confusão que aconteceu muito semana passada. Quando se fala de Facebook, Folha sair do Facebook, aí vem um monte de gente debater mais o jornalismo. Não tem nada a ver com o jornalismo. O jornalismo não vai morrer por conta da rede social, nada. É só uma questão de formato, de canal, de plataforma. Só para completar um número interessante do New York Times, 60% da rede, 60% do faturamento do grupo todo, 60% é de publicidade. Então, assim, eles têm conseguido manter a publicidade em alta. Apesar de no digital ele não faturar tanto ainda quanto no impresso, existe um movimento de subida em um e queda no outro, e eles estão conseguindo manter. Então, é uma empresa que está fazendo uma transição digital saudável, com lucro. Teve lucro no final do ano passado. Agora, por que acontece isso também? E aí é importante, outra coisa que a gente estava debatendo fora fora com a câmera desligada aqui em off. Uhum. É uma empresa que está fazendo a transição da maneira correta. Ela não está adaptando o conteúdo do jornal para o site. Ela não está fazendo um PDF do jornal e colocando no site. Que foi assim, lá atrás foram as coisas, os primeiros movimentos de transformar alguma coisa digital foi transformar num PDF.
Existe conteúdo próprio, existe o conteúdo do jornal que está no site, existe conteúdo próprio produzido só para o site, existe conteúdo de culinária produzido especialmente para isso, existe conteúdo de palavra cruzada. Quer dizer, a empresa entendeu que existe uma necessidade daquele público que hoje está no digital. Deixa eu colocar um exemplo. E está produzindo muito. Para o nosso conteúdo. A Folha de Londrina, que acabou uma cidade de 600 mil habitantes, minha esposa é de lá por ter experiência, ela está fazendo, muito recente, 3 semanas, uma matéria que ela é mista entre o físico, o digital e o vídeo. E aí eles pegaram, lógico, temas para fazer essa experimentação, mas já virou, hoje já é a mais visitada no site deles. Eles fizeram a profissão nas alturas, o tema era nas alturas. Então tem o texto impresso, com box e vídeos, gamização daquilo que funciona, né? Gráficos de como que o corpo reage na altura, de conteúdos físicos, e vídeo no meio da matéria. À medida que você vai descendo a tela, você vai vendo as diferenças. Então tinha imagens do pedreiro lá em cima, no alto, qual que é a visão que ele tinha de baixo, de 30 segundos. E aí o cara lia o texto e conseguia visualizar, obviamente, a sensação que o cara tinha daquela descrição e o jornalista aí entrevistando ele. Então era um misto de experimentação. Achei um barato. Isso é uma... É isso que eu estou dizendo sobre a mudança, a evolução da maneira como você produz o conteúdo, né? Existe uma reportagem muito famosa, se não me engano é de 2002, se chama Snowfall, do New York Times. Eu espero que seja do New York Times, eu não esteja confundindo com o jornal de Washington, mas eu penso que é do New York Times. Eu falo tanto sobre isso que eu confundo os jornais. Ele analisa um acidente que teve numa montanha nos Estados Unidos nessa época e construiu toda uma matéria ela ganhou prêmios e tal, porque ela foi construída com todos os recursos possíveis na época para mostrar como foi o acidente que envolveu uma avalanche. Sem exagero, é um pouco de cinema dentro do jornalismo? Eles usaram um tipo de animação que era disponível naquela época. Hoje é uma animação boba perto dos games que a gente tem. Tá. Mas você conseguia ver. Então o texto apresentava a matéria, havia uma foto e depois vinha um gráfico. Esse gráfico ele mexia. Hoje em dia com drones você pode fazer isso de uma maneira perfeita, que deve ser o que é. Então tinha um movimento, você conseguia entender o que era a montanha, por onde tinha subido, qual era a trilha, aí você descia mais um pouco, continuava a matéria, e tinha foto, e tinha vídeo, e mais outro mapa, e tinha a situação meteorológica, você via como se desenvolveu o clima na região. Quer dizer, ela é completa a matéria e usava todos os recursos disponíveis na época para explicar o que tinha acontecido. Então não tem como bater isso, não tem como o impresso bater isso. Também não tem nem como a TV bater isso. Vou te dizer por quê, porque ela tem a densidade que o texto dá, a complexidade daquilo, ela deixa tudo completo, ela explica, ela mostra as falas e não sei o quê, e tem o vídeo, e tem a animação, e tem o mapa, e tem tudo. Não tem como, é a coisa mais completa que existe para você entender o que está acontecendo. Vou colocar um outro tempero no nosso bate-papo aqui. A TV está completando na nossa gravação aqui 20 anos. O Facebook tem um pouco mais de 10 anos de 13. Existência. Há 10 anos, se a gente estivesse falando sobre esses conteúdos aqui, um pouquinho mais, né? Há 15 anos, mas no nascedouro da TV, ou a gente ia repetir o que você comentou no começo, que quando a gente saiu da faculdade, o rádio é que dava imediato. Aí agora você tem a possibilidade, a gente está falando disso de forma concreta aqui, de eu produzir um conteúdo para o jornal tradicional impresso digital, enquanto ele está dentro das duas, com a possibilidade de ter o factual e imediatismo que o rádio não tinha, porque eu posso abrir uma trilha de áudio no meu site. Pode. E fazer o vídeo da TV, Sim. Independentemente do conteúdo que eu vou disponibilizar depois. Exatamente. Então, o jornalismo digital, que as pessoas estão falando do impresso, ele, ao invés de perder, ele não ganhou mecanismos, elementos? Ele ganhou. Ele ganhou. É isso que eu estou querendo dizer. Essa matéria, ela mostra que existem muitos outros recursos que não estão sendo utilizados, mas que poderiam ser utilizados. E que ele não tinha antes. Não tinha antes. No papel, né, parece óbvio, mas é esse o fenômeno que está acontecendo. Exatamente, exatamente. E como eu converso com isso, essa é uma grande conversa em todas as redações, parece que eu estou lá na redação do jornal falando sobre isso, mas é interessante.
para atingir o público jovem na sua cabeça, Gustavo, que é um público segmentado. Quando a gente experimentou, por exemplo, colocar vídeos no ar no jornal impresso, a gente começou a ter a natural reação do comportamento mais tradicional. Imagino que isso tenha acontecido naturalmente nos outros mercados. Ah, mas eu gosto do papel na mão. Mas e o jovem, que é o público das novas leituras, que ele está aqui conectado com o dedo como simbolismo o tempo todo. Como é que eu chego nesse público? Então, eu acho que E aí, de novo, voltamos só rapidinho na Folha, sair do Facebook. Como é que você abandona o seu público? O público jovem, como é que você faz isso com o público? Responde com a mesma dúvida. Se o jovem está ali, como você diz, no celular, ele está ali no smartphone, não sei o que, primeira coisa, eu tenho que produzir um conteúdo para esse canal. É absurdo você pensar, e eu acho que essa é a grande transformação pela qual estamos passando, e ela é maior do que só uma questão de tecnologias, que são as novas gerações, elas consomem tudo de uma maneira diferente. Por conta, a tecnologia propiciou isso também. Então, quando a gente fala dos nativos digitais, os millennials, existem várias terminologias, mas o fato é que a gente vê isso na prática. Você tem filho adolescente? Eu também tenho. A gente vê em casa como é feito o consumo, como acontece o consumo de informação por esses jovens. E ele não é mais feito na TV, não é mais feito no rádio. Ele é só digital. E por papel menos ainda. Por papel menos ainda. Há muito tempo já não é. Então, se ele está no digital, o veículo tem que estar ali dentro. Por exemplo, YouTube. De alguma maneira é preciso atingir esse público com os vídeos. Os aplicativos. Mas os aplicativos, alguns aplicativos mais populares que outros. É claro, e eles não cabem, né? Nem todos cabem conteúdo jornalístico ali dentro. Mas, por exemplo, no Facebook cabe, no Instagram cabe, no YouTube cabe. É preciso criar canais, pontos de interação. Como que você vai chegar no seu público? E me parece que não estar nessas plataformas é como você dizer que você não me importo com esse público. E você vai ter que se importar, porque ele é o seu consumidor de amanhã. Chega num elemento de um detalhamento de questão natural, como toda transformação, eu acho isso uma revolução do ponto de vista das convergências, né? De você usar o que eu vou chamar de forma leiga de post eletrônico, por exemplo, do Facebook. Neste momento, se eu souber o dado novo sobre a taxa de juros do Copom, eu só coloco taxa do Copom. Sim. 4,3% é o dado que acabou de ser distribuído com 4 linhas, é o que a gente chamava de outdoor, só que eletrônico. Exatamente. E outra, você citou uma coisa interessante. As lives, a gente vê um crescimento dos vídeos, do consumo de vídeos nos últimos anos, e a gente sabe que isso é uma tendência. No Facebook, no YouTube, todos os tipos o Stories no Instagram, né? O Instagram adaptou ali pegou a técnica, pegou o Snapchat, a ideia do Snapchat, transformou no Stories do Instagram, e o Stories está bombando, está subindo. Esse tipo de vídeo curto é a maneira de se atingir. Você tem, mudou a taxa de juros, pum, videozinho curto, acabou de mudar a taxa de juros, acabou, é isso. As lives, né? Essa informação rápida, mas essa é a melhor maneira de se fazer isso hoje. E atingir esse público. Na sua visão como analista e consumidor, a tradição da questão do site, voltando, por exemplo, da Folha, para monetizar, tem um sentido de convergência de mercado, mas você comentou o segundo ponto, não usar o Facebook ou outro tipo de plataforma como o Isca uma coisa fora da linha, desperdício. E aí vou entrar na questão da preocupação dos fake news. Que essas marcas, falando de marcas grandes de jornalismo de produção, Folha é o nosso simbolismo hoje aqui, eles estão preocupados com a quantidade de uso de notícias falsas dentro da plataforma. Se isso é um mecanismo que foge ao controle, de compreender a questão do jornal também, de ser utilizada a chamada anti-informação contra a sua própria marca. Para os veículos não tem como, né, o controle. Eu acho que o próprio Facebook está preocupado com isso. Pelo menos oficialmente, essa é a explicação do Facebook também, né? Para tentar restringir a divulgação de notícias, na verdade, restringir a divulgação de veículos de comunicação como um todo, né? Sim.
Até para não poder fazer, ele não dizer assim, ó, esse aqui é fake news, esse aqui não é. Ele também não quer fazer esse tipo de... Não quer fazer esse tipo de filtro ali. Acho que ele nem tem como ele fazer esse tipo de filtro sem adotar uma linha também, né? E aí tem uma coisa, não tem como ele fazer o filtro sem ele adotar uma posição e dizer, eu acho que isso aqui é fake news, isso aqui não é fake news. Agora, para os veículos não tem como controlar isso, né? Eu acho que a própria plataforma tem que tentar fazer tomou essa medida para evitar. Agora, o curioso é que se você tem uma plataforma que existe, na qual estão proliferando notícias falsas, se você é uma empresa que preza pela qualidade do seu conteúdo, tem certeza que o seu conteúdo é bom, você devia estar lá, né? Você devia estar lá para dizer assim, olha, tá cheio de notícia falsa aqui, mas a minha você pode confiar. Dá um exemplo prático e de conviver com isso. Há pouco tempo, teve a última rebelião no sistema penitenciário em Bauru. E num determinado momento da manhã, aqui na TV, enquanto os colegas do jornal estavam lá, o telefone começou a tocar, porque tinha nas redes sociais uma pulverização de uma questão de que estavam 2.000 presos descendo a Nações Norte que iam assumir Bauru. Isso causou um pânico. Lembro. O número de visualizações do site do jornal, ele levou a potência naquele momento, porque eles foram lá buscar, isso imagino que tenha acontecido também com telefones de redação de rádio e TV, né, para perguntar, olha, o que é real. Quer dizer, a questão da credibilidade disso. Olha, eu não vou confiar nisso que estão mandando para mim aqui, não tem ninguém invadindo a cidade. Deixa eu procurar onde eu tenho confiança. Exatamente. Que é o que acontece. Para falar aqui de Bauru, é um exemplo muito prático. Exatamente. E aqui em Bauru é o que acontece. Você precisa de saber a informação. Com certeza, com uma informação que você confia, você acessa o site do jornal. Procurar o jornalista, lá tem um cara que só faz isso. Tem um cara que, exatamente, o que ele falar... Então, não tem ninguém invadindo a cidade. Não tem ninguém. Que era o real. Então, mas você vê também a importância da presença. Primeiro isso, da credibilidade. Então, por exemplo, as empresas que fazem jornalismo de qualidade, que já tem um nome estabelecido, como é o caso da Folha, como é o caso do JC aqui em Bauru, tem essa responsabilidade. Elas já têm isso, as pessoas já olham para ela como essa referência, certo? E elas têm esse papel. Pô, está acontecendo uma notícia dessa, tá rolando uma fake news aqui em Bauru sobre os presos. Sim. Então deixa eu já postar dizendo que não está. Mas ao contrário, é outra estratégia de comunicação. Eu vou usar a fake news para dizer aquilo que está acontecendo de fato. Exatamente. E reforçar a sua posição como veículo sério de imprensa. Aí de novo voltamos na questão do jornalismo. Quer dizer, não tem nada a ver com jornalismo com a coisa. O bom jornalismo, ele prevalece, ele vai sobreviver. E ele é necessário, ele é cada vez mais necessário. Quando se fala de fake news, toda vez que eu ouço fake news, eu penso, precisamos de bons jornalistas. Precisamos de bom jornalismo. Porque fake news, ela sempre existiu. Ela sempre existiu, ela não foi criada pelo Trump outro dia. E nem por isso influenciou a eleição americana. Sempre existiu. Nós temos exemplos clássicos aqui que não vale a pena citar, mas de edições manipuladas na TV, de matérias que não eram aquilo, de capas de revista em época de eleição que traz notícias que não são verdadeiras. Então, fake news no Brasil e no mundo, né? Fake news, elas sempre existiram. Então, acho que sempre, toda vez que eu ouço isso, eu penso, os veículos sérios de imprensa precisam bater o pé e dizer, olha, aqui não, aqui você pode confiar. As redes sociais mudaram os conceitos de concorrência e de furo, que são tradicionais, inclusive o último, o furo dentro das redações? Mudaram por conta da velocidade, né? Mudaram por conta da velocidade. E outra, nós temos uma outra questão que é a seguinte, o que as redes sociais possibilitaram também? Não só as redes sociais, a tecnologia, o avanço da tecnologia como um todo, porque quando os sites surgiram, os blogs surgiram, os primeiros blogs lá atrás, eles tinham um pouco a característica de diarinho, né? A pessoa escrevia sobre a vida dela. Hoje em dia, os blogs podem ser... Eu posso criar um blog sobre jornalismo e fazer jornalismo sério e ser um concorrente de uma empresa de comunicação grande. Então, isso pulverizou. Nesse aspecto, pulverizou muito e criou uma concorrência que não existia antes. A pessoa física acabou tendo espaço dentro da rede. Acabou tendo espaço. E por mais que ela, mesmo que não seja um jornalista, se ela der a notícia antes, ela já furou.
né? Então, muitas vezes, acontece muito o que você está dizendo. Às vezes o jornal busca a pauta na rede social, porque a rede social é muito mais rápida, ela é muito mais rápida do que a pauta do jornal, do que qualquer jornal pode fazer. E é por isso que ele precisa estar presente ali, para ele fazer parte desse fluxo. Existe muita, voltando um pouco na questão do que é feito fora do Brasil, existem muitas startups de jornalismo pelo mundo. Grupos de jornalistas. No Brasil também, grupos de jornalistas. Tem um em Bauru, em Campinas, um em Sorocaba. Monta um grupo em rede, olha, vamos estabelecer um conjunto de pautas aqui, um especialista em cinema, o outro não sei o quê, e trabalha em grupo. Existe na Suécia um movimento, inclusive a postura chama Strossli, não sei se a pronúncia é essa, mas escreve Strossli, com 2 S, L-E. É uma plataforma de jornalismo para editores. Então ele tem, é isso que você está falando. Eu tenho um editor daqui, da Suécia, sobre isso, um editor da Alemanha sobre isso, um editor não sei o que, eles estão em 10 países, se não me engano, na Europa, publicando conteúdo, girando conteúdo ali dentro da plataforma, monetizando com publicidade e repartindo também esse lucro. É outro modelo de negócio também. Se a gente for entrar em modelo de negócio aqui, vai ser pior. Vai ser essa conversa, dá outro programa. Se a gente for, por que está sofrendo as empresas de comunicação? Por que elas estão sofrendo? Mas é outro modelo de negócio. Elas estão compartilhando o dinheiro da publicidade. Então é quase uma cooperativa. E a intenção deles é, na verdade, criar uma alternativa ao Facebook e ao Google para que as pessoas possam estar ali dentro, consumir informação de qualidade, compartilhar informação entre elas, de uma maneira segura, de fontes confiáveis, um jornalismo de qualidade ali dentro. Que ela não precise clicar no Google, procurar e tal. Quer dizer, é um modelo. Nos Estados Unidos, isso é um modelo sueco, funciona na Europa, está em 10 países e tal. Nos Estados Unidos existe um que chama Sonobi, que também é uma plataforma que está juntando editores para ter notícias divulgadas ali dentro também. Então, são movimentos que existem de jornalismo para garantir que o digital seja usado da melhor maneira possível para divulgar a informação. Nesse aspecto, voltando na questão da concorrência, a concorrência ampliou muito mais. Antes um jornal ele tinha o outro jornal como concorrente. No máximo, a rádio local que poderia dar a informação mais rápida. Que é um fenômeno. Mas hoje em dia qualquer um pode fazer isso. Sim. Qualquer um pode fazer isso. No Brasil existem muitos grupos, muitas startups, muitos grupos pequenos também que divulgam informação de qualidade de outras maneiras. Tem o Meio, não sei se você já ouviu falar, o canal Meio, que é um site, mas eles divulgam o canal Meio, divulgam uma newsletter, se você assina de graça a newsletter. Ela tem a leitura mais ou menos de 8 minutos. Você recebe no seu e-mail e ela tem um resumo das notícias do dia anterior. De política até tecnologia, passando por cultura, curiosidades e tal. Não tem besteira, assim, não tem muita coisa supérflua. É basicamente as notícias importantes do dia. Mas se você faz aquela leitura diária de 8 minutos, você sabe o essencial do que aconteceu no mundo no dia anterior. Então, todo dia de manhã você recebe essa newsletter e você está informado. Isso é monetizável do ponto de vista de modelo de negócio? Porque é uma pergunta que a gente faz leigo e fala, mas como é que eles conseguem custear isso? Né? Eles têm um site também, né? Isso, eles têm um site também. Então, a newsletter é um serviço do site. Tá. Eu posso obter essa informação no site. Eles também criaram mais de um produto. Criaram mais um produto. Então, com certeza, eles estão monetizando no site, mas eles criaram um produto que me faz... Por exemplo, no caso, eu já estou fazendo propaganda do Meio aqui, recomendo mesmo, se você quiser assinar uma newsletter de jornalismo, com material jornalístico de qualidade, o canal Meio é uma boa. E curioso, Nelson, olha que interessante, eles fazem uma curadoria do material, eles não estão produzindo material. Então, eles estão produzindo material a partir de um outro material, é isso que eu estou querendo dizer. Então, ele pega uma notícia do Globo e diz assim... o presidente Temer, e cita a fonte, que é o Globo. Okay. E aí faz uma análise em cima daquilo. Então, na verdade... mais ou menos como se a gente estivesse utilizando aqui de forma não empírica, mas, por exemplo, na minha página pessoal do Facebook, eu pego uma notícia que me interessa sobre determinado assunto, lá, Tuiuti, no Rio de Janeiro, se usou dinheiro público, não usou, para discutir a questão do carnaval. Até que ponto ela foi organicamente, do ponto de vista social, boa. Eu
publica a notícia inteira deles, com a fonte, com todo o material, quer dizer, o link inteiro, e faça um comentário meu em cima, breve, meu, pessoal. Sim. É isso. Para compartilhar com as pessoas. Isso. Agora imagina que você faça isso todo dia. Você tem um amplo espectro de informações, você vai pensando essa, que são as mais importantes. Você está fazendo um trabalho de editor, no caso, que é a curadoria do material, e você vai editar isso e publicar. É isso. Mas existem outros. Eu tenho o Meio, mas tem o Nexo, tem o Poder 360, tem vários. O Nexo eu acho legal também, porque eles pegam temáticas, alguns temas muito mais robustos e faz com profundidade. Tem especialistas de vídeos, você consegue ter bem mais informação sobre... É isso, você vê como ele permitiu que você aprofundasse muito mais. Outro dia eu queria saber sobre a identidade cultural brasileira, por causa de uma pesquisa minha, para dar um exemplo, eu peguei uma série com a Lilian Schwartz só sobre antropologia em relação à identidade brasileira, mas são 5 vídeos e todos curtos. Eu fui assistindo aos poucos, degustando eles aos poucos, né, dentro do Nexo. Você vê, não tem espaço físico, que essa é a grande vantagem do negócio, né, também. Você pode pôr a quantidade de conteúdo ali, você agrega os vídeos, outra coisa, ou você puxa links. Desculpa, armazenamento. Não me preocupo muito com armazenamento nesses casos. Não. Porque estão disponíveis lá. Eu guardei só um conjunto de links que me interessava, abri um bloquinho de notas, meio eletrônico também. Quando eu vou lá, clico. Você clica lá. Grandes HDs e... Não precisa mais, álbuns de fotografia. Não precisa mais. Pertence ao passado. Para aproveitar o nosso bate-papo, queria comentar um outro, isso aqui é outra frente que está pipocando, angustiando as pessoas, porque a rede social, enfim, utilizada em sua maioria por leigos no dia a dia. É a ideia do algoritmo. O algoritmo está sendo visto como um sistema de controle, de que o dono daquela plataforma está ali nos vigiando, sabendo exatamente se você gosta se você gosta de salgado ou doce, se você torce para o Corinthians ou para o Palmeiras, enfim. É um sistema de filtro, de forma geral, ou não é bem isso? Vamos chamar de uma maneira bastante simplificada, é como se fosse um código que me permite fazer um filtro, e esse filtro eu vou usar para indicar alguma coisa para alguém. Então eu tenho uma pessoa que vamos estar dizendo ali, eu percebi, você publicou na minha rede social que você vai Verdão. Então o algoritmo ele identificou esse Verdão como sendo relacionado ao Palmeiras. Então deduz que eu sou palmeirense. É um modelo matemático que cria... É um modelo matemático que cria ele estabelece um padrãozinho. Então ele deduz que eu sou palmeirense. Então ele automaticamente já diz, esse cara pode receber um anúncio de um produto do Palmeiras que é bem possível que ele vá comprar. Por isso é que eles têm vendas patrocinadas de conteúdos. Exatamente. A gente está falando de uma questão de anúncio, né? Quer dizer, em princípio a coisa foi utilizada para isso, né? Toda essa ideia do uso dos algoritmos para identificar para quem eu vou poder mandar o anúncio. Então, no fundo, era uma questão de uma coisa comercial, né? Por isso que nas nossas páginas do Facebook geralmente vem os produtos que a gente gosta. Porque, na verdade, uma vez na vida você clicou num site, você pesquisou lá um relógio e aquele site colocou um códigozinho dentro do seu computador, e daí todo lugar que você vai, aquele código lembra. Que as pessoas falam, puxa, eu entrei o ano passado que eu quero ir para Porto Seguro, na Bahia. Agora toda hora vem o anúncio da Porto Seguro para mim. Isso, parece uma perseguição. Está me perseguindo, eu não quero mais para Porto Seguro. Na verdade é um pixel, né? Aquilo lá é um pixel. No próprio Facebook pode fazer isso. Ele coloca um pixel no seu computador e aí ele te persegue mesmo. Todo lugar que tiver uma abinha de anúncio, ele já entendeu que você quer ir para Porto Seguro e ele vai te mandar um anúncio. Porto Seguro, praia, Bahia, até você cansar. Né? Ou você fazer outra pesquisa, né? Agora, de que forma é real, de que isso é um sistema de controle? Por exemplo, a agência de inteligência americana pode comprar esse tipo de informação ou ter acesso a ela para saber o que está acontecendo ou o que nós estamos consumindo e falando sobre o mundo aqui. É real. É real. O risco é real. O risco é real. Está aberto. E nós não sabemos até que ponto isso pode acontecer ou não. Então você tem, por exemplo, imagine todas as informações que você um dia colocou no Facebook. Todas. Dizem até que se você começar a escrever uma frase e depois você apagar, não publicar, essa frase está registrada. Por quê? Ele quer entender quem é você. Ele construiu uma imagem. E é possível, ele vai ter uma imagem muito real de quem você é.
a partir das coisas que você clica, do que você escreve, do que você curte e das coisas que você diz. Ele vai construir essa imagem. Essa informação, agora imagina isso sobre 2 bilhões de pessoas no mundo. Então o Facebook detém informações sobre 2 bilhões de pessoas no mundo. O Google, com todos os seus serviços, né? A gente gosta de usar o Gmail de graça, gosta de usar o Google Fotos de graça, gosta de usar tudo de graça, mas não é nada de graça. Nós estamos, na verdade, fornecendo informações para estes algoritmos dessas 2 grandes empresas e para outras também, mas principalmente essas 2. E essas informações, elas podem ser usadas. Se a gente pensar num cenário de ficção, de cinema, talvez, em vários filmes já mostraram isso, né? Nós não sabemos se essa informação ela é vendida, se ela é vendida, as empresas muito provavelmente ela é uma informação muito valiosa para que elas sejam vendidas. Elas talvez sejam vendidas em parte, né? Na Europa existem regras, cada país tem uma regra. Nos Estados Unidos isso é mais solto, na Europa isso é muito mais restrito. Então as empresas europeias, as leis europeias protegem mais o cidadão nesse aspecto, mas nos Estados Unidos a gente não sabe. E é claro, se um governo quisesse usar isso, se uma potência, se uma quisesse usar isso, seria uma informação muito, muito perigosa para a população mesmo, para as pessoas. Eu acho que seria, a gente deveria temer, olha, se fosse há 15 anos atrás, eu ia falar assim, olha, a gente deve temer. Hoje, eu acho que já foi. Já foi. Eu acho que já foi. Eu acho que hoje a gente pode só torcer para que isso não se torne algo que seja usado contra a gente. Mas existe um risco. E aí a gente vai ver a questão. Estamos na bolha, não tem jeito, vai se molhar. Não tem jeito. A única maneira, e aí vai existir a discussão sobre manipulação. Sim, os algoritmos eles podem te usar. Se a pergunta que eles estavam fazendo era, poxa, mas sempre as mesmas pessoas estão oferecendo no meu feed de notícias. Eu tenho 5.000 amigos dentro do Facebook, mas aparecem sempre os mesmos. Aqui eu estou sendo controlado pelo algoritmo da página. Não chega a esse nível. Não chega. Em alguns aspectos eu acho que existe muito exagero. Sim. Exagero nisso. Sim. E aí eu digo, aproveito para dizer, controle a sua página. Claro. Controle. Às vezes eu vejo a pessoa falar assim, nossa, mas o meu Facebook está muito chato. Mas não é o seu Facebook que está muito chato, é que você tem um grupo de amigos muito chatos. Que estão publicando coisas muito chatas, que você não quer ver. Procure outros amigos, procure outras páginas para seguir. Faz filtro de seguidores. Faz um filtro de seguidores, exatamente. Claro. Então, assim, você controla aquele tipo de informação. Essa coisa de dizer que o Facebook controla o que eu vejo, é até a página 2. Sim. Porque, assim, o Facebook, eu acho que a gente poderia encarar de uma maneira... Seria mais interessante se a gente olhasse dessa maneira. E não com uma postura tão passiva. Quando você liga a televisão... ela está num canal ali. Se você não gostou do que está passando naquele canal, o que você faz? Você pega o controle remoto e vai passando. E vai passando, e vai passando, e vai passando. Você volta, você volta, até você escolher o que você quer ver. Por que no Facebook você precisa ser passivo? Ou em qualquer outra rede social. Por que você precisa ser passivo, abrir a sua timeline e falar assim, nossa, deixa eu consumir o que está nessa timeline aqui porque eu sou obrigado. Você não é obrigado. Você tem que tratar aquilo como se fosse uma televisão. Se você, olha, nesse momento eu abri o Facebook porque eu quero ler notícias. Então você clica na página do jornal que você segue, caso não tenha uma notícia ali aparecendo, e vai ver as notícias que ele publicou naquele dia. Eu quero saber sobre tal pessoa. Clica na página da pessoa. Eu acho que... Talvez a gente não tenha sido educado para a rede social dessa maneira e a gente faz um consumo bastante passivo. A grande parte da população faz um consumo bastante passivo. E é isso que é o risco, né? Isso é utilizado pelas empresas para jogar o anúncio. Elas usam como ferramenta. Para jogar o anúncio, para fazer a manipulação, no caso, que foi o que aconteceu nas eleições americanas, dizem, né? Quer dizer, quanto mais passivo você fica diante daquilo, é a mesma coisa que a televisão. Se você ligar a televisão em apenas um canal e você ficar sentado olhando, você está consumindo só aquilo. O que o cara está jogando, você está consumindo. Então, assim, onde está o seu senso de buscar aquilo que você acha que é verdade ou não, que você gosta ou não, ou se você é só um consumidor?
Eu acho que assim, o digital não pode nos transformar apenas em consumidores passivos. Eu acho que até passou essa época de você ser um consumidor passivo. Ele possibilita que você procure informações o tempo todo, que você cheque informações o tempo todo. Não tem razão para você ser passivo. Então eu acho que quando existe essa crítica do eu estou sendo manipulado, é porque você está sendo passivo. Você está correndo esse risco de ser passivo. Gustavo Cândido, muito obrigado por você ter vindo conversar conosco aqui. Eu falei da questão da convergência de coincidências. A TV Câmara está completando 20 anos. Eu estava comentando com você fora do ar que quando ela se iniciou como rede pública de televisão, hoje já está no aberto, no fechado, uma página com vídeo no Facebook, esse vídeo completo no YouTube para as pessoas assistirem a hora que quiserem, conversando com rádio digital, TV, tudo ao mesmo tempo. Maravilha, Quando entrou, não imaginava que era esse. É uma maravilha. fenômeno. E o que vai acontecer daqui uns 5, 10 anos? O que você imagina, né? Muita coisa pode acontecer, vai ser muito legal. Vai ser muito bom estar aqui para ver. Obrigado por você ter vindo falar conosco. Eu agradeço bastante, foi muito bom. Como eu já disse, você pode ter esse vídeo para você assistir a hora que você quiser. É só clicar na mesma página que a gente comentou aqui. Até lá.